Sacanagem. Cara, eu acho que você fez, o seu discurso no início do programa era exatamente o que eu ia falar. Me perdoe por Fique à vontade. reproduzir e repetir. Fique à vontade, reproduza. Eu acho que o futebol hoje está muito claro, está cada vez mais evidente que precisa de profissionalismo. É um ambiente em que os clubes que conseguem ser mais profissionais geralmente têm mais sucesso. E isso de uns tempos para cá. E isso a gente não cobra isso só do clube, a gente cobra isso do atleta. A gente não quer que o atleta de alto nível vá para a noitada todos os dias, fique bebendo e aí tenha a sua performance influenciada dentro do campo. Pelo contrário, a gente quer que o cara se cuide para que ele possa ter um bom desempenho e aí sim esse profissionalismo a gente elogiar por aqui. Mas aí eu vejo um erro das duas partes. O único lado que não está errado é o do Mateuzinho, porque ele é funcionário do Flamengo nesse momento. Mas agora, o Flamengo autorizar o Mateuzinho a viajar, a treinar, eu sei que isso é natural. Isso não acontece só com o Mateuzinho, não. Acontece com muitos outros. Mas eu não acho certo. Treinar sem contrato? Treinar sem contrato. É normal? Treinar sem contrato, sim. Ainda mais nesse período de início de ano, aqui no Brasil, especialmente. Não, mas uma coisa é você ter. Em times grandes? Em times grandes, de várias vezes eu já vi isso acontecer. Mas tipo com torcida? Não. Aí... Uma coisa é você manter a forma no CT. Não, Outra coisa é treinar mesmo. fazer um jogo treino, porque é onde você consegue, onde você se coloca mais, você fica mais exposto vulnerável a ter uma lesão. exposto. Vulnerável a ter uma lesão. Não, sem grave. dúvida. E aí quem que ia pagar isso? Se no treino, graças a Deus, não aconteceu. Mas se no treino acontece do Mateuzinho se lesionar, como é que ia ser? Eu queria saber. Essa foi a primeira coisa que me surgiu à cabeça. Porque o Flamengo ia ficar sem lateral, o Corinthians ia ficar sem lateral e o profissional ia ficar sem poder exercer seu trabalho. Então, que é o menos culpado. É o menos culpado. O Mateuzinho é o único que, para mim, não tem culpa. Eu acho um jogador que tem as suas deficiências, mas tem um potencial muito grande. O Tite já falou em entrevista coletiva publicamente que ele pretende usar o Mateuzinho, e aí, se for esse ano, se ele não foi emprestado, se ele continuar, ele vai ser utilizado. Se ele não continuar, quando voltar, ele vai ser utilizado, tanto que o Flamengo nem tinha colocado opção de compra na primeira conversa com o Corinthians. Então, eu não entendi o motivo do Flamengo ter liberado tão cedo, eu não entendi o motivo dele ter treinado no Corinthians sem ter contrato assinado. E agora acontece isso dele ter que voltar. Agora você imagina para o profissional, né? Como é que deve ser isso? Cara, assim, para completar o que o Flavinho falou, principalmente a última parte com relação a você contar com o jogador ou não. O Flamengo viveu uma incógnita na lateral direita ano passado, né? Com relação ao Varela, que eu achei que foi injustiçado, teve poucas oportunidades para ter sofrido o que sofreu no ano passado. O Mateuzinho se machucou, ele quebrou a perna, ficou muito tempo fora. O Wesley deu conta do recado enquanto pôde, apesar de eu achar que é um menino muito cru ainda, precisa de mais lastro para poder ser titular do Flamengo. E esse empréstimo do Mateuzinho me soou estranho, como aconteceu. E com essa situação de ser emprestado, Cara, o que posso acreditar é que ele assinou o contrato de empréstimo, só que os caras não deram continuidade no contrato. Entende? Porque... Mas é muita sacanagem. Porque não existe o jogador ele ir para o campo sem assinar o contrato. Não entra na minha cabeça, como você falou, Flavinho. O jogador chegar ao clube, eu falo isso como ex-atleta, assinar chegar, eu vou treinar, fazer um jogo-treino antes de assinar. Isso, cara, é quase impossível para mim. Eu nunca vi. Eu tô falando enquanto jogador. Eu também nunca vi. Fazer um treino físico. Manter a forma ali, correr, fazer fisioterapia. Claro, até saírem os exames, ficar tudo resolvido, beleza, mas fazer um jogo-treino, se colocar em risco, sem o contrato estar assinado... Aí, a torcida aí, ó, estádio lotado, o Mateuzinho tava lá, olha lá. Olha lá. Assim, cara, que loucura. Isso é coisa de maluco, cara. Falando ainda de novelas, que isso foi uma novela com final trágico, e tem uma novela que parece que vai ter um final feliz, que é a novela do Léo Ortiz, que o Red Bull Bragantino começou a aceitar a ideia de baixar um pouquinho o valor. E o Pedro Caixinha, treinador do Red Bull Bragantino, falou. Vamos ver. O Léo é um jogador, como sabemos, muito importante para nós, muito importante para o projeto, muito importante para o clube, muito importante para os companheiros. As coisas estão resolvidas, as coisas estão definidas dentro daquilo que é a nossa definição em relação ao seguir em frente e que o Léo esteja connosco. Já a mostra é que ele já fez parte do jogo de hoje, já está inscrito no Paulistão
e já vai começar a ser uma opção certamente mais frequente daqui para a frente. Fernandão, de novo no seu setor ali, vale a pena esperar esse tanto aí, essa novela toda pelo Léo Ortiz? Eu acho que não. Acho que o Flamengo pode até esperar, porque o Flamengo não tem essa necessidade imediata de um zagueiro. Mas eu acredito que o Flamengo esteja se mexendo no mercado, procurando uma opção na defesa, que eu acho que até pode se equivaler ao valor financeiro que o Red Bull Bragantino pediu para um jogador mais jovem, com uma prospecção maior. Mas 10 milhões de euros, já falei aqui algumas vezes, é inviável para um zagueiro. Cara, ainda o mais... Palmeiras, não. Quem trouxe o zagueiro equatoriano, Félix? Corinthians. Foi o Corinthians. Félix Torres. O Félix Torres, né? Isso. Eu falo, me lembra um pouco o Yerry Mina. Sim. Alto, passada larga, forte, vigor físico, sabe aquele cara atlético, maravilhoso. Cara, muito mais barato, que foi 4, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, que vou até pro João. Félix Torres, João, zagueiro, confirma aí pra mim, por favor. Então, assim, se olhar direitinho, Nando tem. Eu acho que o Léo Ortiz joga muito e vai entregar. Só que pra ficar nessa aí, sem treinar, sem nada com o time, daqui a pouco passa pra temporada dele, não fez a pré-temporada com o Flamengo. Só tem que ver se o Corinthians vai pagar, né? Porque nesse negócio tá dando uma certa confusão. Porque fala que vai pagar, não paga, aí não sei o quê, aí é contrato de patrocínio que vai ter que tirar do próprio bolso, enfim, uma confusão. A verdade é que começou de uma zona lá, a gente que tá de longe, que não tá inserido lá no dia a dia, pra quem tá de fora tá horrível a situação. horrível. Não, e as primeiras manchetes foi que acabou a hegemonia de Palmeiras e Flamengo, agora vamos jogar para igual. Só cagada. 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares. É um valor tem 14 aceitável. gols, eu acho, com a seleção equatoriana, todo dia, atacando a bola. O Flamengo sondou, desculpa, Não, pode falar. O Flamengo sondou a opção B pro Léo Ortiz, foi o Domingos Duarte, que tá no Getafe, se eu não me engano, da Espanha, 28 anos também, idade Mas semelhante. qual a nacionalidade? Acho que é espanhol. Mas é europeu, espanhol. É europeu. E assim, fecha o olho. Não traz, não. Não traz. Por quê? Porque não tem nada a ver com o estilo de jogo do Tite. Nada a ver. Por Nada quê? a ver. Não tem qualidade para sair jogando, como o Léo Ortiz, por exemplo, tem. Como um Léo Pereira tem. Aí você vai pagar um valor que não vai ser esse valor do Léo Ortiz. É português. Português. Para contar com um cara que, no meu ponto de vista, não vai se encaixar nesse grupo, fecha o olho. Esquece Domingos Duarte, diretoria, pelo amor de Deus, O Noga esquece. não pode ser a primeira opção ali. O Quem? Noga é bom de bola. Quem? Zagueiro. Noga? É. Não tá. Não, Desculpa, e não tem é a como. primeira opção. Tem 3. O Flamengo tem 3 zagueiros. Tem Fabrício E 3 Bruno, bons. Léo Pereira e o Davi Ainda Luiz. tem o Pablo, que ainda não Pô, decidiu. mas ainda não decidiu. o Noga tá na seleção. Ah, não, tá no sub-20. Não, o Noga não tem Ele idade foi da sub-20. seleção? Foi, há muito tempo atrás. Acho que o grande diferencial do Ortiz é o que ele pode entregar com relação ao jogo. Isso aí. O que ele pode entregar com relação à construção do jogo no Flamengo. O Flamengo vai ser uma equipe que... Mas quem vai construir é De La Cruz, é Gerson. Zagueiro a tem que tirar a bola bola. Zagueiro tem que tirar a bola. O futebol moderno... Me presta a bola aqui, ó. Por gentileza. Não fui, não. Ó, zagueiro, atacante, criou. Volante, criou. Zagueiro. Chutão, desculpa, não vai quebrar, não. Zagueiro é isso. Vocês ficam negócio, zagueiro tem que construir. Zagueiro tem que destruir, Fernandão. Como primeiro quesito, tem que destruir. Concordo contigo. Mas em times como Flamengo, Palmeiras, times que querem alguma coisa a mais, tem que construir. O próprio Fluminense do Diniz... Especialmente Se o cara não Fluminense. construir, na minha opinião, quem vai fazer mais falta no Fluminense vai ser o Nino. Você lembra o gol do Flamengo na Libertadores do Palmeiras, a jogadinha do Gustavo Gomes, metida aqui na diagonal, que aí mostrou durante a semana o Abel Ferreira mandando ele fazer, ele fez na diagonal invertida, aí teve o azar ali do menino, do Andrés Pereira, logo depois, e saiu o gol do Deivinho. E da outra Libertadores, foi no primeiro gol, se eu não me engano, em que o Dudu, ele tira a jogada treinada. Ele tira Com o Gustavo Gomes. Ele tira o Felipe Luiz do lado, traz ele pra dentro, pro Bruno Henrique ter que marcar o Mike. E ele não acompanha. Ele não acompanha e o Gustavo Gomes... Então foi esse gol, confundi. Foi esse gol. Eu confundi. A jogada treinadinha. E o cara tem que saber construir, pô. Eu lá vou bater a bola, vai pra lateral. Não, pô. você ia bater na canela do cara. Mas a informação Então, que a gente tem, tem que desculpa, ser, Fernando, cara. é que o Bragantino agora diminuiu para 9 ali, cerca de 9 milhões de euros para contratar, para vender o Léo Ortiz. Eu discordo um pouco do Fernandão, eu acho que vale.
Eu acho que vale por tudo que o Léo Ortiz pode entregar Ô, ao Bigode, Flamengo. mas para pagar 9 milhões de euros no zagueiro, ele tem que chegar a ganhar todas as bolas no alto, dar 12 lançamentos. Mas eu acho que isso vai acontecer. Não, em todas as notas, eu acho que ele não ganha, não. Mas aí eu acho que o Flamengo não vai sofrer tanto também. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu não sei se eu já tava aqui, se eu tava na Fox, não me lembro. O Flamengo tinha um zagueiro que eu vi jogar, e assim, frangueira, mão de alface, mas eu tenho um olho clínico pra essas coisas. Falei, esse moleque é bom. Esse moleque é bom. O moleque jogou um jogo, aí o Zenzo, do YouTube, do Instagram, torcedor. Aí o Flamengo emprestou o moleque pro Red Bull. O moleque tá no Napoli agora. É o Natan. É o Natan. Natan. O Natan joga pra caceta. Eu vi um jogo com meu pai. Eu falei, pai, é bom. Eu falei, é bom. Eu já trabalhei com tudo quanto é tipo de zagueiro. Carniceiro, bom, ruim, baixo, alto. Eu trabalhei com Gamato, sabe disso. Juan, Fernandão, que é a galera que bate, né? Valnei. Não pode falar nome que os caras ficam pé da vida com a gente. Depois vai reclamar com a gente, né? Todos eles. Sim. César, que jogou no PSG, na Portuguesa, depois jogou comigo no Fortaleza, Preto. Um monte de zagueiro bom. Então, o Natan fala, esse moleque é bom, esse moleque é bom. Tá aí, tá lá no Napoli voando. O Flamengo doou ele pro Bragantino. Doou? Trocou por lata de Red Bull, sacanagem. Foi 5 milhões, cara, foi uma coisa assim. Eu acho o Léo Ortiz um grande zagueiro, assim. Quando eu falo que é muito caro comparado a tudo que o Flamengo pode fazer com esse dinheiro, com relação a outro jogador. E pela posição que ele joga e pela idade que tem. Acho que ele pode entregar muito tecnicamente, mas não vai resolver o problema do Flamengo. Com relação mas a zaga hoje é um problema? Eu não acho que é um problema. Eu só acho que o Fabrício não constrói como o Léo pode construir. Vou mandar quando tiver o Abramax, um construtor pra construir lá pra você. Vem aqui, sim, pra mim. Ô, Bessa, vem pra mim aqui. Aê. Vou pro break e volto já. Tchau, drone. Pega a bola ali. Jogadores que moram lá ou estão por ali pra visitar o treino, né, Vini? Isso não é nada incomum. Pois é, e parabéns ao Silene por ter chamado o Renato Abreu de ídolo, porque de fato ele é um ídolo. Embora seja um jogador que muita gente não deu o devido valor, mas eu considero o Renato Abreu importantíssimo na história do Flamengo. Na minha opinião, é ídolo. Eu repito aquilo, né? Ídolo é algo muito pessoal, mas eu acho que vários torcedores do Flamengo tratam o Renato como ídolo. Mas é isso, uma visita ilustre. Tricampeão estadual. Tricampeão estadual. Ganhou a Copa do Brasil também, não ganhou? Ganhou. Não, e, além de gols importantes e vamos também, deixar um parêntese aqui. Vencedor. Deixar um parêntese grande quando falar. Tricampeão estadual aí pra galera mais jovem que acompanha esse Flamengo de hoje, né? Estadual? Nossa, vocês são muito emocionados. Gente, já existia um momento em que o estadual era muito importante e um momento também em que os títulos no Rio, eles eram os estaduais, porque existia começou a ter uma fraqueza dos times cariocas e aí era uma hora o Fluminense ganhava um brasileiro, daqui a pouco o Vasco uma Copa do Brasil, mas eram coisas repentinas, não eram uma coisa sequencial. Ninguém começava o ano pensando em ser campeão da Libertadores. Isso aí, Pedrosa. Então, o estadual era, sim, um título muito importante do ano. Eu tenho certeza que muitos flamenguistas mais velhos, na verdade, na minha faixa de idade, um pouquinho mais velho, você perguntar qual é o gol da tua vida. É o gol do Pet, em cima do Vasco. Sim. O tamanho da emoção, o Maracanã, uma final, uma virada. Então, assim, o estadual já foi, sim, um campeonato a ser vencido, né? Um dos gols mais importantes, assim, no meu lado torcedor, foi em 1999, o gol do Rodrigo Mendes contra o Vasco, na final do